aí pessoal, beleza? Estou de volta aqui para falar o segundo vídeo sobre o tema de manobras longas de cavalo. Agora eu queria falar especificamente sobre a luta por uma casa de D5 numa variante da siciliana, numa estrutura típica de siciliana, né? Que pode chegar, por exemplo, depois de E4, C5, cavalo F3, D6, D4, toma, toma, cavalo, cavalo, A6, variante Najdorf. Aqui tem alguns lances, mas por exemplo, bispo E2, e aí as negras jogam E5. O branco vai tirar o cavalo para alguma casa, e aí a questão toda é a luta por essa casa de D5. Né? O sonho das brancas é sobrar um cavalo branco aqui em D5 contra um bispo de casas negras, que aí nunca ninguém vai tirar esse cavalo dali. Não é fácil, mas se eu conseguir o domínio dessa casa é um problema sério para as negras, porque é uma casa central, não é qualquer casa fraca, é uma casa central e já para frente da metade do tabuleiro, ou seja, meio que sufoca bem o adversário. Só relembrando que casa fraca é quando não pode ser, a peça que está lá não pode ser expulsa facilmente, né? Falta um peão aqui ou aqui para eu expulsar. Então eu só consigo lutar por essa casa com peças. Então eu pouco a pouco vou tentando de brancas trocar as peças que o preto tem que controlar aquela casa. Começar com alguns exemplos aqui. O primeiro é essa posição aqui depois de torre C8 das negras, partida Judith Polgar contra o Anand de 98. O Anand era um cara que tinha ótimos resultados com a Judith, então ela não ganhou muitas dele, mas essa é uma que ela ganhou dando show, ou dando aulinha, né? Quem quiser, eu acho que só pelo tema em si talvez já facilite a procura, então quem quiser achar o lance das brancas, fique à vontade. E aí, o que vocês pensaram? Acho que está claro que a ideia principal é transferir esse cavalo de E1 até D5. Só que para fazer isso não é tão direto, porque o preto tem essa pressão na coluna C e a torre branca está ocupando a casa do cavalo. Mas a Judith pouco a pouco conseguiu. Ela jogou C3, o preto tentou contra-jogo, obviamente ela fechou, G6, G3, torre C5, manteve as peças, foi uma ótima ideia para ter mais opções de ataque ao rei no futuro. A5, cavalo C2. E aqui, por exemplo, se o branco quer jogar cavalo E3, cavalo D5, só que as pretas não podem tentar evitar isso porque cai o peãozinho de D6. Então rei G7, dama D3, de novo não tem bispo G5, e agora cavalo. Percebe que defendeu o peão de D6, ameaçou jogar o bispo em G5, e aí a vantagem branca diminuiria muitíssimo. Mas foi já. Passou uns lances, o branco não tem pressa para ocupar a casa de D5, porque não tem como ser evitado. E depois de cavalo D5 as brancas têm grande vantagem. A Judith jogou muito bem essa partida, ela conseguiu criar ameaças tanto na ala dama quanto na ala do rei. E o Anand não teve muitas chances. Bom, a outra posição é depois de bispo D8, essa é outra partida importante e famosa do torneio de Zurique 53, torneio de candidatos, Geller de brancas contra Najdorf de negras. A estrutura, de novo, central é bem semelhante, a casa de D5 é um problema, só que aqui a gente encontra um cavalo negro em F6 segurando D5. Então, o plano correto das brancas passa por tentar lutar contra isso. Quem quiser pensar um pouquinho, fica à vontade. Tá. Bom, um plano típico, imaginamos que a gente tivesse o bispo de casas negras aqui em vez do cavalo de B3. Eu jogaria bispo aqui, tomaria o cavalo e depois iria com o cavalo para D5. É um plano, aliás, extremamente comum nessas variantes. Aqui não dá para fazer isso, então o método é tentar ir com os dois cavalos para D5, trocar um e depois ir com o outro. E é isso que o Geller faz. Torre C8, cavalo C4, dama sai, cavalo E3, e agora o cavalo vai entrar em D5, vai trocar um deles, vem com o outro, e as brancas têm grande vantagem. Geller confirmou, ganhando essa partida depois. E, por fim, o outro exemplo, para mostrar como, às vezes, quando a gente tem um conceito geral, a gente consegue se virar melhor em outras posições. A estrutura aqui é bem diferente, mas ainda tem o problema da casa fraca de E5. As negras não têm um bispo de casas brancas, o que torna a casa de D5 um problema ainda maior, porque é uma peça a menos que pode eliminar um cavalo que aparecer em D5. Só que aqui o preto tem dois cavalos que controlam a casa de D5, então não é tão fácil. Então fica aí para você de brancos, qual que é a sequência mais precisa para as brancas obterem vantagem? E aí? Aqui a ideia é muito simples, a gente simplesmente elimina as duas peças que podem controlar D5, e agora leva esse cavalo de F3 até D5. Só que tem que tomar ainda um pequeno cuidado com a rota, porque se você for por E1 para jogar cavalo
C2 e cavalo E3, eu jogo o bispo H6 e quando ele aparecer lá eu fuzilo. Então a gente vai por D2 e não tem como evitar, por exemplo, F5, cavalo B1, cavalo C3. Ninguém chega nessa casa de C3 a tempo para tomar ele. Cavalo D5 e as brancas têm boa vantagem. Tem jogo ainda. Normalmente só uma peça muito bem posicionada não costuma garantir a vitória, mas é meio caminho andado, eu diria. Bom, é isso. Agora, no próximo vídeo a gente vai trabalhar quando essas manobras mais longas talvez não sejam tão boas assim, né? Eu acho que é sempre legal tentar entender as exceções. Mas quem gostou desse vídeo dá um like e até o próximo.